Queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lado B, um podcast original You Group em parceria com a BlitzPay. Hoje eu tô aqui com... Eu nem sei como é que esses microfones vão aguentar tamanho peso e tamanho a conversa que a gente vai ter aqui. Tô com 3 grandes lendas do marketing digital. Acho que ao meu lado tem o Ícaro de Carvalho. Ícaro é empreendedor, comunicador, estrategista digital. É o fundador do Novo Mercado, a escola de marketing digital, vendas e redes sociais que mais cresce no país. Olha só, puxar no teu saco aqui, hein? Pois é, alguém lá da empresa que escreveu. Gente, Ícaro de Carvalho, quando eu tava vindo aqui gravar o podcast, eu falei que, pra quem não conhece marketing digital, eu tivesse que dar uma ideia de com quem eu estou sentada. É como se você gostasse muito de futebol e você estivesse chamando para sua casa o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Então é assim que eu estou me sentindo aqui com vocês 3. Que moral, hein? O Ícaro, qual que é o seu arroba no Instagram? O Ícaro. Olha, pra quem não tava aqui ouvindo antes, a gente tava numa discussão, porque o Ícaro teve 52 arrobas diferentes na vida. O atual é Ícaro.decarvalho. Mas pode ser que quando você esteja escutando isso, seja outro já. Mas é só jogar Ícaro lá do que Alexandre você de vai Moraes. Ícaro de vez em quando pode ser um pouco polêmico. Mas vamos deixar essa pra depois. Principalmente quando tá em lançamento, para a alegria de todos os profissionais de bastidores. Da Priscila, que é outra convidada aqui, vamos ter que tomar muito cuidado pra não rolar uma polêmica, porque o Ícaro está no meio de um lançamento e a Priscila é a pessoa está menos polêmica que eu já vi na vida. É verdade. Não sei, eu senti que foi um elogio, então tá bom, obrigada. A Pri é lançadora há mais de 10 anos. Pra quem não sabe o que é lançadora, né? É uma profissão dentro do marketing digital em que você pega gurus, experts, né? Pessoas que têm o conhecimento pra fazer um curso, uma mentoria, alguma coisa do tipo que vai lançar. E a Pri cuida de absolutamente tudo por trás, né? A Pri é responsável, ela fica nos bastidores orquestrando para que tudo saia com a maior excelência possível, né, Pri? Isso mesmo. E além de lançar gurus, a Pri também tem uma comunidade, que é a comunidade Zilo, né? Com mais de 10 mil alunos já, né? Estamos com 4.500 membros agora. Ah, boa. Ativos. Bacana. E ao lado da Pri temos o marido dela, Pedro Sobral. Sobral também, um nome assim que desde quando eu cheguei na Empíricos e comecei a trabalhar nesse mundo de marketing digital, já era um personagem muito importante que a gente escutava muito e tinha como referência lá dentro. O Sobral você se nomeia ainda hoje em dia gestor de tráfego? Me nomeio. Gestor de tráfego, com comunidade também, sua comunidade... 38 mil. Mas já tá em 38 mil membros, né? Isso, a gente é rápido pra crescer. Filha da mãe vai passar o Novo Mercado daqui a pouquinho. Quanto que tá o Novo Mercado? No total tem 40, mas na assinatura ele já deve ter passado. É que a gente fica naquela luta contra a renovação, né? Porque sai um pouco, você tem que repor. Sai, você tem que repor. E aí você fica nessa briga aí interminável. Mas eu me nomeio como gestor de tráfego ainda porque eu gosto muito de... tá fazendo aquilo que eu ensino. Eu acho que isso daí é um dos fatores que faz quando você vende produto na internet. Eu acho que é uma das coisas que te mantém no topo é você ser real deal naquilo. Você ter um mínimo contato com aquilo que você tá ensinando todos os dias. Massa. É que agora tem uns papos de gestor de tráfego falando que já passei de nível, eu não sou mais gestor de tráfego. Agora eu sou estrategista. Agora eu sou lançadora. Agora eu tô em outro nível, eu já sou lançadora. Agora eu Mas sou lançadora. Mas é um caminho natural. Eu acho que quando você começa a virar mais estratégico, você acaba... Mas um bom gestor de tráfego, ele é estratégico. Mas é que ele ganha mais quando você fala que você é estrategista do que quando você fala que você é um gestor de tráfego. Então, assim, a pessoa que atua não só na área de subir os anúncios, mas que faz várias outras coisas dentro do lançamento, né? Ela vai ser mais bem remunerada. Inclusive, eu acho que já tem um bom tópico pra gente começar a conversa de agora. Tem um tema central aqui? Não, então, eu ia falar que a gente tava discutindo aqui antes de ligarem as câmeras. Eles estavam falando que todo podcast, todo mundo fala a mesma coisa, que fica tudo igual. Menos hoje. Hoje não, Menos Brasil. Hoje a gente quer trazer aqui... o padrão. Quero tirar desses 3 algo que eles nunca disseram antes em nenhum ambiente da internet, em nenhum stories, em nenhuma live, nem mesmo dentro do curso deles. Eu já tenho agora já está acontecendo, eu posso puxar um gancho. Pode puxar. Esse movimento que acontece na internet... de repente todo mundo falar, eu não sou mais gestor de tráfego, eu sou um estrategista, eu não sou mais um designer, eu sou um business designer, porque as pessoas vão sempre querendo adicionar estratégia e progredindo.
O que acaba acontecendo agora que eu vejo é uma falta de profissionais técnicos mesmo. Então eu vou dar um exemplo. Quando nós fizemos o documentário do Efeito Influência, nós contratamos o Lucas Rosa, que é um designer clássico. E, cara, ele cobrou uma cacetada de dinheiro pra fazer aquele pôster. O cara é um artista genuíno. Total. E Eu contratei ele também. Cara, ele é foda. Ele é foda. E poucas vezes eu uso essa palavra. Quem me segue sabe, é difícil. Fala, puta, esse cara daqui é brabíssimo. E ele não tá pensando em virar um estrategista, entender como adicionar o design nas várias etapas do seu negócio. Ele é um designer, ele é um artista, ele é um desenhista, ele é um ilustrador, ele é um finalizador, arte finalizador. Você contrata o serviço dele, ele entrega. É o arroz com feijão, mas com o máximo de excelência. Pois é, e o gestor um bom clicador de botões. E aí o gestor de tráfego da estratégia, cara, todo mundo precisa do gestor de tráfego puraço ali, do cara de chegar, sentar, total. Abrir a tela, plá, Só que plá, a questão plá. é o seguinte, as pessoas às vezes começaram a não é nem engrandecer tanto o estrategista, mas é criticar tanto o cara que é só apertador de botão, que aí o gestor de tráfego que só, entre aspas, aperta botão, ele ficou diminuído. Só que aí um cara me perguntou, Pedro, se você fosse pra uma entrevista de emprego numa empresa como gestor de tráfego, o que você ia dizer? Eu ia chegar na cadeira e ia dizer, cara, eu sou gestor de tráfego e eu domino de ponta a ponta Facebook Ads, Google Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Pinterest Tabulas, Outbrain e Pinterest Ads. Eu domino todas as fontes de tráfego de ponta a ponta. Eu sei fazer qualquer coisa que você quiser em todas elas. E aí no final você olha pra ele e fala assim, se quiser um cara pra dar palestrinha, contrata um empreendedor. Puta negócio fechado nessa porra. Não tem como não me contratar. Se o cara se o cara domina tudo, se ele sabe clicar em todos os botões, é óbvio que assim, eventualmente, Pedro, mas você não faz mais só isso. Hoje em dia você ganha mais porque você entra num papel estratégico, com toda certeza. Só que a questão é, existe o tempo certo pra você dar esse pulo de, beleza, agora eu vou deixar de ser só o cara que aperta os botões, que você pode ser muito bem pago pra ser esse cara que só entre aspas, aperta os botões, e virar uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento estratégico, pra dar pitaco na estratégia como um todo. Mas pra chegar nesse ponto, você já fez já rodou mais de 50 milhões, né? Em todos esses com certeza. Que você citou. Total. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. O problema é que todo mundo fica bom de marketing e é ruim de entrega. O problema é que as pessoas não querem nem vender Bota essa frase na thumb. Bota essa frase tá na thumb. Já tem a as thumb do pessoas vídeo. são boas de falar, chega na entrevista, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu sou o apertador de botões. Só que chega lá na hora, o cara bota uma vírgula no lugar errado. E aí, como é que faz? 10, Ou sobe aquele anúncio que tá boladão, criativo bom, só que sobe o anúncio com o descritivo assim, anúncio 001, entendeu? Então, assim, tem espaço pros bons apertadores de botões, assim como também tem espaço pros caras que são técnicos e que estão desenvolvendo a área estratégica. O que tá acontecendo também é o outro lado, o cara fala que é estrategista pra ser marketing, né? Vamos trocar o rótulo pra dizer que tá mais bonito, que vale mais. Que funciona também, é uma estratégia de marketing, eu acho totalmente legítima. A gente sabe que o marketing tradicional usa isso, de trocar embalagem e tal, pra agregar mais valor, tá tudo novidade, bem. Né? O efeito Exato, novidade, tá tudo bem. Novo. O problema é a entrega. Então eu quero ser um gestor de tráfego estrategista, tá bom. Então senta numa reunião e faz a diferença estratégica. Total. Só que o problema que a gente vê é que não tem bons profissionais, não existe concorrência em nenhum dos dois. Nem pessoas que são apertadores de botão e nem pessoas que querem colocar plus estratégia.mkt. E eles não fazem nada bem daí, essa é que é a moral. Vocês viram, Brasil, por que essa mulher está sentada nessa mesa? E você sabe que eu acho que não é nem só uma questão do marketing digital, mas eu vejo, extrapolando aqui, eu acho que é um problema da geração, sei lá, dos 15 aos 22 anos. O que eu vejo de gente que não tá mais topando fazer coisa básica e tá indo pra entrevista de emprego falando, olha, eu vou fazer isso, mas isso aqui eu não faço. Ou então entra na empresa e fala, agora eu não faço mais, já passei desse nível, não faço mais isso aqui. Os jovens não estão mais topando colocar a mão na massa, né, e fazer coisa básica, assim, tá de uma arrogância. Mas aí o cara que tá disposto a fazer, até postei um negócio no meu Instagram hoje sobre isso, que, o cara me mandou na caixinha de perguntas, eu sou gestor de tráfego, mas o cara queria que eu também fizesse social media. Aí eu falei, cara, no dia que você entender que seu trabalho é botar dinheiro no bolso do seu cliente, independente do que, aí você vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Mas eu não tô disposto a fazer isso. Beleza, vai ter alguém que vai estar disposto e esse cara vai roubar o trabalho de você. E eu vou ficar feliz ainda que ele roubou o trabalho de você, porque quer dizer que o cliente dele vai ter mais resultado no final das contas. Sim. Que é a questão de estar disposto a fazer o que tem que ser feito pra gerar resultado. Sem ego, né? Você tava falando agora aqui fora
Foi você que falou do Wendel que manda o... Não, você que falou Do que manda Wendel, o criativo tudo pronto. Às vezes Grava no celular e edita já no manda, celular. já edita ele mesmo e já manda no grupo do lançamento tudo pronto. Tipo, não vou editar porque... não, porque eu sou o Wendel, eu não vou mais editar. Eu vou Total. só mandar. Não, ainda é faca na caveira. Nós temos até um termo pra isso, né? Que é a grande resignação. É um termo que os americanos começaram a usar pra essa geração que começou a pedir demissão. Os americanos estão passando atualmente por isso, né? E daqui a pouco chega em outros lugares. Simplesmente as pessoas não conseguem mais encontrar jovens para trabalhar. Eles estão pedindo demissão, seja porque vivem na casa dos pais até mais tarde, seja porque eles tiveram os food stamps aí do governo durante a época do coronavírus. E se você para pra pensar, o que meu pai tava fazendo da minha idade? Porra, ele já tinha a casa dele, o filho dele, a esposa dele, as coisas todas. Ai, cara, mas você na sua idade tem tudo isso também. Tá, mas eu sei que na minha geração eu sou uma exceção. A maioria desses caras estão aos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 anos ainda morando com os pais, sem casamento pra perder de vista, sem grandes responsabilidades, e aí ele tem que sair da casa da mãe, que vai falar, filhinho, hoje tá chovendo, tem certeza que você quer ir pro emprego? Vai pegar ônibus? Eu fiz um bolinho de cenoura pra você. O chefe tá te tratando bem, e você não precisa disso. Talvez o que mais essa geração ouça dos pais é, você não precisa disso. E ele de fato não precisa disso, porque ele vai ser sustentado até os 40 com a mãe sorrindo. Porque ele ainda depende dela. São as pessoas mais infelizes, né? Porque quando você não serve pra nada, que tipo de felicidade você vai ter? Muito boa. Essa devia ser a frase do Headline. Porra, o cara completamente despropositado, desencaixado. Uma vez eu tava... Essa também é uma frase boa. Uma vez eu tava treinando com o meu personal, com o Brunão. O Brunão serve só pra me humilhar, né? Eu treino, olho pra ele e falo, ele nunca vou chegar desse tamanho. Brunão, nunca. não é que você não serve pra nada, você serve pra alguma coisa. Pra me humilhar. É, a humilhação do Ícaro. E aí cara, me deu um estalo. E eu falei assim, tudo começou porque uma vez as pessoas começaram a tentar criar uma espécie de intriga, porque a Lara postou alguma coisa sobre a dificuldade de ser feliz depois que você alcança muito dinheiro, e eu coloquei assim, eu sou 100% feliz. Pronto, eu tenho todos os meus filhos em casa, nenhum deles tem câncer, eu tenho uma puta de uma casa de 1.000 metros quadrados que eu nunca imaginei que eu teria, eu morava numa kitnet suja, eu tomo banho quente, me recuso a tomar banho frio, porque antes eu tomava banho frio porque eu não tinha resistência no chuveiro. Caralho, eu sou 100% feliz, não é? E aí, eu tava contando isso, o Brunão, no meio do treino, eu falei pra ele, cara, é engraçado, né? As pessoas têm dificuldade de reconhecer a felicidade de fato, né? Esperam uma felicidade aonde? Lá na Polinésia, essas coisas todas. E aí eu falei, sabe por que eu sou feliz? Polinésia. Sei lá. As pessoas... E eu falei, cara, um dos motivos que eu acredito que eu tenho essa facilidade de sentir a felicidade, fora o fato das crianças, elas ficam quebrando as coisas em casa, mas elas são muito engraçadinhas. A sorte é que eles nasceram engraçadinhos, senão já teriam sido doados. Mateus tá sempre ali no quadro. Ele tá ali em cima do muro, literalmente. Mas, cara, uma das coisas que me livrou dessa espécie de sensação de por que eu não sou feliz e tal, é porque os meus projetos, eles estão sempre focados em realizar coisas que só podem ser realizadas a longo prazo. A minha empresa não podia ser realizada em 1 ano. Esses projetos meus agora de começar a emagrecer, começar a treinar, são coisas que demandam muito prazo, muito esforço, e todo dia eu tenho que me esforçar. Agora, imagine que a minha felicidade fosse ter uma casa grande, um Porsche e viajar 2 vezes por ano. Eu já faria isso. Fudeu? E além de tudo, eu não tenho filho. É que o progresso... Eu ainda sou filho. O progresso traz sensação de felicidade. Essa é que é a moral da história. Exatamente. E aí, se você alcançou muito rápido... E aí você trocou o drive desse desejo de... não pode ser só comprar um Porsche, um apartamento e viajar. Passou para ser, caramba, agora eu tenho que alcançar um objetivo que eu tenho que todo dia progredir um pouco. Você não passou da linha de chegada. Napoleão falava que as 2 grandes tristezas da vida era você não conseguir aquilo que você desejava ou conseguir cedo demais. Quando você consegue cedo demais, fudeu. E eu acho que assim, é entender também, você falou desse negócio da felicidade, eu e a Priscila, a gente tem uma frase que a gente fala que é, a vida não fica muito melhor que isso. Em várias situações da vida a gente tá junto, a gente fala, cara, não fica muito melhor que isso, entendeu? E as pessoas, elas esperam algo além, assim, que vai ter um momento de iluminação, de preenchimento máximo, e você sabe que não é assim. A vida tem os problemas, as tristezas, as batalhas, as lutas, as glórias, mas a gente se olha, às vezes, sei lá, sentados no banquinho de madeira, no final da tarde, pegando um solzinho em casa, conversando, trocando ideia junto, a gente fala, cara, não vai ficar muito melhor que isso daqui. No meio da semana. Mas pouco aí você nasce o sabe filho. que é exatamente por isso que o rico é mais feliz.
só porque ele já chegou lá e aí ele pôde ter essa mais conclusão. feliz. O rico é mais feliz, ele já chegou lá e ele consegue ter a inteligência emocional de entender, pô, peraí, cheguei aqui, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Então ele para pra refletir e aí ele entende o que é felicidade. Mas o rico é mais feliz que Madre Teresa de Calcutá, que Santo Antônio, São Francisco? É que o pobre, ele fica sempre esperando chegar lá. Então ele nunca para pra tentar ser feliz com o que ele já tem. Ele fica sempre mirando. Então quem já chegou e já viu que lá não tem nada, aí ele para pra olhar pro que realmente é. Mas daí a gente pode, isso se bater isso é verdade se você parte da premissa de que tá sempre todo mundo olhando pra isso, né? Acho que o caso do Ícaro, ele tá trazendo pessoas que não estão olhando pra essa métrica. É que a definição de riqueza e de pobreza dessas pessoas, eu acho que seria diferente. Mas em algum momento vocês já pensaram assim, nossa, quando eu tiver isso, aí sim eu vou ser feliz. E aí vocês chegaram lá e se frustraram? Não, minha vida é curiosa. Porque na minha vida foi assim. Não, eu achava que eu seria feliz quando eu tivesse R$1 milhão. Aí eu ia aí eu ia parar de ter toda a preocupação que eu tive na adolescência. Então, o meu caso é curioso. Porque eu tinha certeza absoluta que quando eu tivesse R$10 milhões eu seria muito feliz. Por quê? Porque a minha origem foi muito traumática. Filho de médico, de repente há um divórcio e você tem toda aquela qualidade de vida, de repente você não tem mais, vai morar de favor na casa de um tio, é despejado, e a vida toda trocando de escolas. E aquela instabilidade, sem dinheiro, e as dívidas, e de repente com 15, 16 anos, agora você é responsável por tudo isso, olha aqui essas dívidas, resolva. Eu entendi que, caramba, eu sou feliz em todo o resto. Mas esse negócio de dinheiro tá me fudendo e eu não tenho controle. É muito ruim, velho. Quando eu tiver a grana, eu vou ser feliz. Quando a grana chegou, eu fiquei feliz. Eu realmente fiquei muito feliz. Mas a moral da Mas aí história... tudo existia. A minha esposa existia, as crianças existiam. A grana só veio pra eu falar, beleza, agora todos nós podemos estar tranquilos. Se a grana vem sem todo esse resto, é só grana, você nem pode gastar. E é que a questão é assim, eu tinha... Vou falar o meu exemplo. Nossa história é muito parecida. Muito parecida com a sua. Só que eu falava pra mim o tempo inteiro, cara, eu não vou ter problema com dinheiro, eu não vou ter problema com dinheiro. Porque, cara, eu tinha vergonha de pedir pra minha mãe, sei lá, um tênis novo. Meu tênis tava fudidaço e eu tinha vergonha de pedir porque eu sabia que ela não ia ter dinheiro pra me dar. E aí eu falava, cara, não vou ter esse problema na minha vida, não vou ter. Quando eu tiver meus filhos, eles não vão passar por isso. Mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu nunca tive ninguém pra me dizer como é que era ter dinheiro. Tipo assim, é assim que é ter dinheiro. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fiquei viciado em ganhar dinheiro. Eu entrei nesse ciclo de, tipo assim, cara, eu tenho uma profissão que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Se eu pego mais um cliente, eu ganho mais. Se eu pego mais um cliente, eu ganho mais. Se eu pego mais um cliente, eu ganho mais. E aí, eu comecei a entrar na época mais estressada da minha vida. Foi quando a gente começou a ficar junto. Não por causa de você. Agora eu entendi, né? Que foi porque eu fazia 50 consultorias por dia. Nossa, eu atendia 16 clientes. Era um inferno. Eu trabalhava 1 hora, treinava 1 hora, trabalhava o resto do dia, dormia 6, 7 horas, no outro dia acordava, repeat, mesma coisa, nessa corrida pelo monte de dinheiro que eu já ganhava. Tipo, eu achei um Excel meu, que era o meu controle financeiro esses tempos, de 2018. Quanto que eu tava ganhando no primeiro semestre de 2018? Cara, tipo assim, eu fiz R$300 mil. E eu morava nessa época num apartamento que eu pagava R$700 de aluguel, sei lá, R$200 de condomínio. Eu ganhava muito mais do que eu conseguia gastar, mas eu ficava naquela noia de, caraca, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Mas isso é muito parecido com a minha história também. Porque mas aí o dinheiro, porque o dinheiro ele ainda é um problema mesmo se você tem ele. Sim. Só que é melhor ter o problema de ter o dinheiro, na minha opinião, do que a zica de você não ter ele. E aí entendeu? você paga uma terapia, porque eu tive nos dois lados. Aí você pode parar um pouquinho o trabalho pra pensar na vida, você pode colocar um pé pro alto e estudar o tal do autoconhecimento. Santo Tomás de Aquino dizia que as minhas citações são assim, uma hora é o Mano Brown, uma hora é Santo Tomás de Aquino. A gente tá percebendo. Santo Tomás de Aquino dizia que nós deveríamos tomar um cuidado especial com a avareza. Porque a avareza é o único pecado que é infinito. Então imagine, por exemplo, um cara, uma pessoa que padeça da luxúria. Existe um número máximo, um limite máximo de quantas pessoas ela pode comer numa noite ou dar pra uma noite. Se você tem, o seu pecado é a gula. Não dá pra enfiar um limite de comida. Total. Agora a avareza é infinita. Você pode viver até o último dia da sua vida desejando mais dinheiro que você não só vai usar, como você também não vai empreender e empregar em nada. Todos nós que ganhamos dinheiro sabemos que existe um momento que a gente fala, estamos olhando ali no precipício, puta, podia ganhar só mais um pouquinho de dinheiro, só mais um pouquinho de dinheiro. Eu conheço muitos multimilionários, alguns bilionários, são raros aqueles que olharam, eu nunca vi nenhum virar pra mim e falar, eu tenho o suficiente.
É que, qual que é a questão? Ganhar dinheiro serve pra uma coisa, pra você melhorar o seu estilo de vida. Ponto. Acabou. É aí que entra o ponto. Pra algumas pessoas, melhorar o estilo de vida é comprar uma Porsche, pra outras é ter um helicóptero, pra outras é ter uma casa de 1.000 metros quadrados pra você ter os seus 64 filhos, entendeu? É tipo, cada um vai escolher o que é a sua melhora do estilo de vida. E aí você tem que entender quanto de dinheiro que eu preciso pra comprar, porque você compra o estilo de vida. Quanto de dinheiro eu preciso pra comprar esse estilo de vida, e aí você tem que ficar naquela luta lá, porque quanto maior o estilo de vida, menos rico você é. O inimigo da riqueza é o estilo de vida. Se toda vez que eu dobrei o meu salário... Manter é foda. Também, se toda vez que eu dobrei o meu salário, eu automaticamente dobro os meus gastos, eu tô no mesmo nível de riqueza que eu tava antes. Então, acho que o ponto de virada pra mim, que eu falei assim, beleza, agora eu saí do... Corrida dos ratos. Agora eu saí desse ciclo, foi na hora que eu entendi, não, eu não preciso de mais do que isso. Tá, Pedro, então por que você tem uma empresa? Por que você faz lançamentos? Por que você trabalha um monte? Por que você grava live toda semana? Por que você dá aula? Porque o trabalho deixou de ser um instrumento só pra melhorar o meu estilo de vida e passou a ser um instrumento de me desenvolver. Porque se não tem o trabalho, eu ia ficar vazio, entendeu? Ah, Pedro, você não vai pegar toda a sua grana numa época e ficar curtindo? O cara me perguntou no Instagram outro dia, você não vai curtir sua grana um dia? Eu fiquei pensando, o que será que é curtir a grana? Curto, você faz uma cama de notas de dólares e você dorme deitado nela. Tipo assim, qual que é o sentido, entendeu? O negócio é curtir a grana enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá se desenvolvendo. O Tio Patinhas não deixa de ser um exemplo onde chegamos, ilustradíssimo de como a avareza não tem fim. Total. Porque ele aquartela, olha as palavras do copywriter, né? Ele aquartela a riqueza dele num grande cofre. Ele tem a moeda número 1 dele. E todo o destino que o Tio Patinhas dá à sua riqueza é tão e somente naquele aquartelamento de riqueza. Ele pula como uma piscina, nada, cospe umas moedinhas e vive vítima daquilo. Ele não emprega aquele dinheiro pra nada. Ele só represa e defende. E essa é a imagem do usurário, né? Daquele que ele tem todo o dinheiro que ele precisa, mas ele bota a banquetinha, senta e fica esperando, excitado, ansioso, quando os devedores virão pagar os juros dele, que ele não vai usar pra nada. Aí ele volta pra casinha vazia, deita naquela cama, que é a única coisa que tem na casa, até que ele é visitado pelo espírito do Natal, e ele vê como acabará a vida dele. Eu gosto muito daquele filme Lista de Schindler. E ao final da Lista de Schindler, tem uma das cenas mais icônicas da história do cinema, na minha opinião, que é quando o Oscar Schindler começa a olhar quantas pessoas eu poderia ter salvado com esse broche e com esses pares de sapatos. Se eu tivesse vendido o meu carro, ele fala 2 judeus, 6 judeus, 30 judeus. Porque finalmente ele percebeu qual que é o propósito daquele dinheiro todo que ele tinha num momento tão agudo quanto era aquele momento da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, sem um drive fora do dinheiro, o dinheiro só vai te fuder. Porque você vai comprar todos os terapeutas que você quiser. Você nunca vai sair de onde você tá. Você vai comprar todas as viagens que você quiser. Você nunca será feliz. Você vai comprar o apartamento mais caro de São Paulo. Você vai se sentir um merda. Dinheiro não é solução pra nada. E aí eu pergunto pra vocês, porque eu tive isso na minha vida e acho que, pelo que eu tô entendendo, vocês não muito. Teve algum episódio muito marcante, tipo um burnout, alguma coisa do tipo, pra vocês pararem e começarem a olhar a vida dessa forma ou não? Foi uma construção ao longo do tempo? Porque eu, a vida inteira, mirei o R$1 milhão como a salvação da ansiedade, do pânico que eu adquiri na adolescência, que as coisas em casa começaram a piorar. Eu vi que eu vi o erro do meu pai, né? Que a gente sempre teve uma vida muito boa, muito estável financeiramente, até os meus 11, 12 anos. Aí meu pai foi demitido, tudo começou a ficar uma loucura. Aí com 15 anos a gente saiu de São Paulo, que era onde eu tinha nascido, crescido, na mesma casa, na mesma escola, e a gente foi pra Santa Catarina, porque não tava mais dando pra bancar. E aí foi um período bem, assim, marcante do tipo, cara, eu preciso cuidar da minha vida porque eu não quero sofrer por falta de liberdade por conta de dinheiro. E aí, por eu ser uma aluna muito ruim e ter entrado numa faculdade muito fraca, Ninguém acredita nisso, né? Olha a cara dela. Muito cara de nerd, né? Começou eu era correria, cara, mas eu não era nerd. Brasil, repete essa frase. Eu era correria. Não, se vocês soubessem... Você acredita que eu já panfletei na rua? Não. Eu falo que você tem um... Uma vez eu te falei isso no Clubhouse, né? A Betina como personagem, se alguém cai no seu perfil, se alguém cai no perfil do Thiago Nigro, vocês têm um arquétipo tão de... essa Filhinho pessoa de cresceu papai. na vida, filho de um grande industrial da família Matarazzo. Uhum. Que é foda.
É foda, você pode virar e falar, eu já panfletei. Quem vê de fora Ninguém vai fala, acreditar. mentira, nunca panfletou. É foda. É um grande problema que tem que ser vencido também. Uhum. E aí, enfim, com 14, 15 anos eu comecei a trabalhar, dando aula de dança e como modelo. Mas eu fazia umas correrias assim, do tipo, importar coisa do AliExpress e vender no Instagram. Ou eu fazia sabe essas pessoas que andavam com a prancheta fazendo pesquisinha com as pessoas na rua, interrompendo? Posso fazer uma pesquisa, Dia das Mães? Eu fazia isso, panfletei e tal. E aí eu entrei numa faculdade de administração. Eu queria fazer dança, desisti porque eu achei que era muito luxo, né? Eu pensar em ganhar dinheiro com dança. Imagina, você tá louca, Betina? Você não pode isso. Aí fui pra administração, só que eu morava em Blumenau, lá não tinha nenhuma faculdade muito forte. Então eu comecei a ficar com muito medo de não dar certo na vida, porque meu currículo era uma bosta, tudo que eu tinha de experiência profissional era uma merda, a faculdade era fraca. Falei, ferrou. Então, nunca vou chegar a R$1 milhão. Nunca. E aí eu comecei a ter pânico, ansiedade, comecei a passar muito mal na faculdade. Mas você já pensava, tipo assim, 1 milhão, né? Nessa época o seu goal era 1 milhão. Era tipo uns 12, 13 pau hoje, né? Pela inflação, né? Eram umas 13 milha. Eu só ia ganhar 10 mil por mês. Era o sonho da minha vida. Assim. 10 mil por mês eu vou estar, tipo... 10 mil pra mim também era Não, isso, vou estar voando, velho. 10 mil? Eu pensava, velho, quando a minha mãe começou a ganhar R$6.500 por mês na faculdade, cara, tinha coca de latinha na minha casa. É foda. E eu falo que esse é um dos sinais da riqueza. Comprar a latinha e não a garrafa de 2 litros, cara. A latinha. Pra caralho. Qual a chance da gente ficar pobre, cara? Nossa felicidade é a latinha, não é o Porsche, a Ferrari, é só a latinha, tá bom. Geladeira cheia de latinha. E comprar IOPRO, só isso, que é caro pra cacete. Verdade. Não, então, mas aí era meio que isso, assim, eu mirava 1 milhão porque eu ia parar de ter crise de pânico, porque o motivo do meu pânico era o medo financeiro. Aí eu consegui passar na Empíricos, comecei a me dar bem lá, comecei a ganhar comissão, cheguei no R$1 milhão no meu primeiro ano de Empíricos. Quantos anos você tinha? 22. E aí foi um ano muito bom olhando pra trás, mas depois do 1 milhão veio o meme, e aí foi o ano do burnout, né? Foi o meu ano mais rica, o meu momento mais rica, até então, tava sendo o pior período da minha vida. Quando eu fui convidada a ser sócia da Empíricos, que depois do 1 milhão acabou sendo o grande sonho, né? O auge da minha vida ia ser quando eu fosse chamada a ser sócia. Eu fui convidada a ser sócia, eu tava em depressão. Então, teve um episódio que me fez olhar e começar a reavaliar a forma como eu tava enxergando a vida. Vocês tiveram isso? Eu tive. Os meus seguidores já sabem, né? Eu vivi uma época muito parecida com a que o Pedro viveu também. As nossas histórias são meio parecidas. A origem da família meio caótica, tudo muito bagunçado, sem nenhuma regra, os casamentos malucos dos nossos pais, essas coisas todas. Mas teve um momento que eu tava atendendo 47 clientes também. Numa correria completamente despropositada. E nessa época eu já era CMO da Avenue. A Avenue é uma corretora. E na minha cabeça, o salário que eles me pagavam, que era muito mais do que eu achava que era a grana que eu poderia gastar antigamente. Acho que eles me pagavam uns 18 pau, descontando dava 16.680, uma coisa assim. Mais os stock options, né? Porra, era uma puta... E era empresa que eu queria estar pra sempre, né? Adorava trabalhar com Lia, um cara genial e uma maravilha, um cara engraçado, tranquilo. Aprendia muito. Mas eu falava, não posso deixar de ter esses clientes, cara, porque senão alguma coisa pode acontecer e tudo pode dar errado. Amanhã pode acabar e eu não aproveitei a oportunidade muito maluco, hoje. Cara. E aí era praticamente ansiedade, né? E eu atendi esses 47 clientes. E aí foi o aniversário de 1 ano da Lavínia. E aí a Ana fez uma festinha lá numa casinha no interior que a gente tem. Sempre os aniversários das crianças são muito só a família ali e tudo mais. E eu falei pra ela assim, puta, eu não posso ir no aniversário da Lavínia, eu tenho uma reunião. Aí a Ana olhou pra mim e falou, nossa, você tem uma reunião no dia dela, no dia 17. Daí eu falei, tenho, e é uma reunião importante. E enquanto eu falava que era uma reunião importante, na minha cabeça, aquela vozinha dizia, cara, essa reunião nem é importante, esse cara nem é teu cliente ainda, é só mais uma prospecção, você nem sabe se você vai atender esse cara. E aí eu, não, é muito importante, é um cliente grande. E aí olha que loucura, era um cara que realizava um evento, tipo um carnaval fora de época, lá em Salvador, e o cara queria uma ação digital, nada a ver com nada que eu fazia.
Eu só tava fazendo coisas, porque eu precisava fazer coisas, porque o dinheiro não podia acabar. E aí eu fui nessa reunião. E aí quando eu tava nessa reunião, eu tenho esse print até hoje, a Ana tirou uma foto do aniversário. Tava a Lavínia, o Mateu comemorando, aí tava ela sozinha, o meu sogro, minha sogra e a avó dela. E ela escreveu, você fez falta aqui. E aí eu pensei, esse é o primeiro aniversário, nunca mais eu vou ver. E eu nem preciso. E eu tava no meio da reunião, falando, nem vou fechar com esse cliente, puta projeto chato. Eu descartei o aniversário de 1 ano da minha filha só pra estar em movimento. Aí nesse dia eu voltei. Foram 5 segundos, assim. É isso, de repente você se olhou e tava todo mundo falando Betina, Betina, batendo palma, fazendo graça. As coisas acontecem de repente, é um dique que se rompe, bum. Eu voltei pra casa, eu já tava no carro pensando, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E aí eu tinha um produtor executivo naquela época, né? Uma coisa que eu nunca achei que eu precisaria ter, né? Mas a carteira era muito grande, tinha que alguém gerenciar. E eu falei assim, cara, eu vou cancelar metade dos meus clientes. Não, Ícaro, que isso, cara? Que loucura. Não, também não é assim, não é assim. Não, cancela metade. Não, cara, que isso? Não, calma, não sei o que. E no outro dia eu já falei, não, cara, cancela todos. Só vou ficar com a Avenue. E todo mundo achou que eu tava louco. E o que acontece? Eu trabalho com a Avenue e fica excelente, porque você tem só uma coisa pra olhar. A partir daí, eu lembro que eu liguei pro JP, do Hotmart. Eu falei, JP, o dia que eu fizer 10 milhões de reais, eu me aposento, paro, vou viver minha vida e viver com os meus filhos. O mercado faturou 65 milhões ano passado. E o JP, né, cara, puta, cara, que bom que você tem o teu target, não sei o quê. Nem tenho target. Por isso que eu falo, é virtualmente infinita essa caçada. Se você não tiver de fato pra onde olhar dentro de casa, sua família, seus filhos, sua religião, se não tem família, filho, religião, alguma coisa que você coloque ali no centro da sua vida, se for só dinheiro, não chega. E aí, a partir desse dia, foi quando eu falei, eu vou aumentar o número de pessoas que tem na empresa, eu vou colocar mais gente pra trabalhar lá, eu vou remunerar bem essas pessoas, e eu vou trabalhar no máximo 4 horas por semana lá. O resto eu faço de casa. E até hoje tem sido assim. E a porque é importante também não parar, né? Essa coisa do quando eu chegar lá e eu vou viver viajando é um inferno. Imagina eu ficar com meus filhos o dia todo em casa, as crianças gritando. Eu tenho que fazer alguma coisa também, né? Pô, vocês acham que é feliz, né? O Mateus Nessa parte eu colocaria o negócio, o preto e branco. O Mateu me acordou 3h20 da manhã. Papai, o que é, Mateu? A abelha tem pescoço? Não Mateus, você vai... Não tem, eu fui procurar. Não tem. Então, assim, esse foi o meu caso, né? Você teve, Priscila? Vixe, eu tive. Mais ou menos. Você sabe que eu vejo vocês falando, mas eu nunca tive essa relação difícil com o dinheiro. Eu acho que eu sempre quis ganhar dinheiro, porque meu pai também não tinha um bom relacionamento com o dinheiro. Meu pai era advogado e eu nunca passei muita necessidade, né? Não era sobre isso, era bem classe média. Meu pai se matava pra dar a vida boa que a gente tinha. Estudei em escola particular e tal. Mas meu pai era autônomo, então ele viveu aquela vida que assim... Sobe e desce. Exato. E era tudo que ganhava. Basicamente isso. Assim, conseguiu guardar um pouco e tal, mas assim, ele tinha uma relação difícil, complicada, em que ele era muito trabalhador, mas o trabalho era um fardo. Eu sabia que ele odiava aquilo que ele fazia. A rotina dele era pesada, ia desgastando ele. Então, quando eu comecei a tomar mais consciência sobre o que é o dinheiro, que era assim que a gente comprava as coisas, né? Que as coisas não nasciam prontas e fáceis, eu tomei a decisão de não fazer daquele o ritmo da minha própria vida. Então, eu fui empreender justamente para isso. Eu entrei na faculdade de Direito pensando em prestar concurso público, porque meu pai sempre falava da segurança, só que aí eu comecei a fazer estágio naquela época num órgão público. Falei, cara, mas eu acho que dá para ser rico, hein? Eu comecei Você queria fazer o quê de concurso? Ministério Público Estadual. Queria ser promotora de justiça do estado de São Paulo. Ia condenar todo mundo.
Pois é. E aí eu percebi que não era muito aquilo que eu queria, porque eu senti que dava para ter mais prosperidade, mas eu acho que a palavra é sempre liberdade. Meu pai sempre reclamou de não poder fazer as coisas que ele queria, porque ele tinha que trabalhar sempre muito e fazendo coisas que ele não gostava. Então eu sempre valorizei a liberdade. E eu não pensava tanto no acúmulo do dinheiro pelo acúmulo do dinheiro, mas pela tranquilidade, pela liberdade, para não ter aquela relação pesada com o dinheiro. Mas eu nunca tive, por exemplo, uma métrica. E aí, quando eu comecei a empreender, também tem uma coisa que eu acho que é difícil de dissociar, que é a questão de como é que a gente lida com o material. Eu nasci numa família muito católica e a gente sempre viveu muito a fé na minha casa. Não era católico de IBGE, sabe? Então, a transcendentalidade na minha casa sempre foi algo muito real, muito palpável. Apesar do meu pai não ter essa boa relação com o dinheiro, a gente sempre esteve com os olhos de que a verdadeira riqueza não é a riqueza do papel, não é a riqueza material, é a riqueza espiritual mesmo. E isso sempre esteve presente na minha vida, de que eu queria ganhar dinheiro, mas que aquilo não era o principal objetivo da minha vida. E eu comecei a gostar de trabalhar, por incrível que pareça. Começou a dar dinheiro, legal, comecei a sentir mais segurança, mas eu comecei a ver que eu contratei 1, contratei 2, contratei 3. Não, Eu quero um obrigada. cafezinho. Desculpa. Contratei 4, contratei 10 pessoas e de repente eu tava colocando pão não só na minha mesa, eu tava colocando pão na mesa de um monte de gente. E o jogo começou a ficar legal. Eu comecei a gostar daquilo que eu verdadeiramente estava fazendo. Então, E o que você estava fazendo nisso? eu já estava fazendo o cursinho para carreira de diplomata. Eu lancei um cursinho preparatório para concurso, contratei um monte de professor particular, pagava hora-aula. E o cursinho era meu. E aí eu... Mais online? Nath, me traz o café. Online. Foi o primeiro curso online do Brasil Segura esse para aqui, ó. carreira de diplomata. E aí... E de onde você tirou essa ideia? Eu estava na faculdade, eu estudava em Campinas, eu tinha várias pessoas que queriam ser diplomatas, mas não tinham onde estudar, porque só tinham cursos Mais do presenciais. digital, como é que você... Porque na carreira do direito era muito comum um cursinho telepresencial. Não sei se você já ouviu falar, que eles via satélite, em que tinham várias unidades no Brasil, as pessoas iam até as Você unidades. tinha que até lá assistir EAD, né? No telão, né? E a transmissão era satelitária. Só que aí começou a banda larga no Brasil. Na verdade, eu tinha uma parceria com um cursinho jurídico na época, para carreira de diplomata. Aí eles foram comprados por um grande grupo, por um fundo. Aí quando chegaram lá, tipo, eu tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos, eu nem me lembro mais. Eles falaram, quem é essa menina aqui que tem uma parceria com a gente? É a moral da história para transformar uma história longa numa história curta. Eu falei, cara, por que as pessoas, em plena era de banda larga sendo democratizada assim, porque eu sou dessa época, me respeita. Banda larga sendo democratizada larga. no Brasil. Sobral, você usou a internet de escada na sua vida? Eu jogava Mentiroso. videogame, eu Pois jogava só no computador. todo Só joguinho. Videogame nem ia na internet, Só no- Sobral, mentiroso. Pois é. Jogava Tibia, mano. Eu era Mas aí nerdaço, começou a ser nerdola. democratizada a internet ali em meados de 2009. Eu falei, cara, ninguém vai mais querer ir pras filiais estudar num telão. Todo mundo vai querer estudar de casa. E aí eu abri o curso Sapiência, que tem até hoje. Mas eu comecei a trabalhar mais por causa do jogo. E claro, eu fui vendo que tinha ali uma prosperidade financeira. Eu sempre gostei disso. Como eu te falei, eu tinha esse histórico familiar em casa. Então eu não queria viver a vida que meu pai viveu. Mas eu não tinha essa coisa do quero ganhar dinheiro. Eu nunca tive. Só que aí, o que aconteceu? Em 2016, uma funcionária minha morreu atropelada com 32 anos. Ela trabalhava comigo, já ia fazer 4 anos. E eu fiquei em estado de choque. Porque outras pessoas que eu conhecia já tinham falecido e tal, mas eu convivia com ela todo santo dia. Ela sentava do meu lado e ela era uma peça extremamente estratégica dentro do meu negócio, além de ser uma querida, uma amiga minha. E aí eu fiquei bastante... Eu nunca vou esquecer, dia 16 de maio de 2016. E aí eu fiquei muito em choque. Fui pra casa da minha mãe chorar naquela época, né? E aí a minha mãe, enfim, tava falando muito sobre essa questão da fé, de como a gente precisa manter justamente nessas horas os eixos, porque senão é vã a nossa fé. E aí 2 semanas depois minha mãe teve um AVC e morreu. E eu falei, caraca, realmente não é só sobre ganhar dinheiro e tal, mas a gente precisa ter noção do sentido. Então eu acho que a questão do trabalho,
na loucura, eu trabalho tanto quanto eu trabalhava naquela época. Mesmo quando a minha mãe, né, morreu, a minha funcionária morreu. Aí depois, o ano passado, meu pai morreu de novo. Morreu de novo, Morreu de novo, não. Mais mortes, foi Mais isso que eu mortes. quis dizer. Mais mortes na minha vida. Meu pai morreu, eu tava em lançamento também. E tava na live. Minha mãe morreu, eu tava na live também. Então, assim, a vida segue. O que eu acho que a gente tem que ter... Segunda-feira segue chegando, né? Exato. O que eu acho que a gente tem que ter é presença para saber o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Então, por que eu continuo trabalhando muito? Por que eu continuei trabalhando mesmo quando as pessoas mais importantes da minha vida faleceram? Porque eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu não estava só com a 5ª marcha ligada no piloto automático porque eu queria mais grana. Para mim, nunca foi muito sobre isso. Uhum. Era sobre a minha equipe inteira tá ali, tá tipo, com a meta para ser batida. Era pela vida do meu especialista que colocou o projeto dele na minha mão e aquilo é importante pra caramba pra vida dele. Então, tem muito a ver com o senso de dever e com a presença do porquê que eu faço aquilo que eu faço, o que é que eu tô buscando ali, entendeu? Mas, não sei se houve realmente um ponto em que eu falo, nossa, preciso parar, preciso dar uma repensada na minha vida. Eu acho que as mortes do meu pai e da minha mãe foram muito importantes, muito significativas para validar todas as minhas crenças, para entender que realmente o famoso a gente não é nada, a gente não tem problema, para entender o que é estar no final de tarde com meu marido, bebendo um vinho e falando, pô, a gente é feliz pra caramba, a gente não precisa de muito mais para ser feliz, porque no final do dia não é sobre isso, no final do dia pode ser que amanhã a gente nem esteja aqui mais e eu tenho uma conta para pagar lá em cima e é sobre essa conta, é para lá que eu preciso ter saldo. Mas não é só aqui, não. É bem isso, assim, que você falou. Pra mim, a resposta tá aí no começo da sua história. A proximidade com Deus, né? Que muitas das pessoas que têm burnouts e que estão vivendo a 5ª marcha, estão ali vivendo no piloto automático sem parar pra avaliar a vida, na verdade, elas não tão próximas de Deus, né? E aí precisa de um grande episódio eu pelo menos acredito nisso, pra parar, reavaliar e olhar que tá vivendo uma vida sem sentido, né? E sem fé. Existe um autor que eu gosto bastante, Chesterton, um autor inglês. Todos os anúncios eu falo isso. Você não sabe, eu sempre te zoava por causa disso. E em casa eu falava... Eu tenho 2 caras só que eu cito todo o tempo, o né? Ícaro, lê Chesterton. Até que ele comprou o primeiro livro de E aí? Chesterton. Você comprou Ortodoxia, não foi? Foi. Puta, muito fodido. Esse livro me converteu, inclusive. Chesterton dizia que as pessoas acreditam que o inferno é um lugar escuro e sombrio. Mas, na verdade, na concepção dele, o inferno seria um parque de diversões, murado de todos os lados, onde nós seríamos obrigados a brincar pro resto da eternidade. E é isso. Se você quiser sanar esse imenso vazio que existe em você no parque de diversões que é o mundo, né? Eu vou ganhar esse dinheiro todo porque eu vou comprar tudo isso. É difícil. Do que serviu todo esse dinheiro quando o pai e a mãe da Priscila morreram no espaço tão curto de tempo? Na verdade, se ela não tivesse essa base, a primeira coisa que ela faria era se insurgir contra esse Deus que ela acredita. Porra, eu acredito em você, eu cultuo você, eu divulgo você, eu respeito você, eu mantenho você na minha casa. E você mata minha mãe, mata o meu pai num espaço tão curto de tempo, que tipo de Deus é você? Ao contrário, se você tem uma crença firme, você entende que existe um propósito em tudo, né? Tem até um livro do Viktor Frankl que todo mundo cita, que é Em Busca de um Sentido. Quando você tem um sentido naquilo que você faz, inclusive ele mostra, não lembro se é o Viktor que mostra isso ou se é algum outro pesquisador judeu, ele mostra que as mães, quando estavam em campos de concentração, elas sobreviviam até o exato momento em que elas descobriam que os filhos delas haviam morrido, porque no campo de concentração eles separam crianças e mulheres, né? Crianças, assim, de determinada idade, né? E aí quando as mães percebiam que os filhos já haviam morrido, imediatamente elas se entregavam e acabavam morrendo. Enquanto os filhos estavam vivos, elas permaneciam. Então, assim, deve haver algo extra dinheiro, deve haver algo extra mundo, para que você se mantenha firme. Por isso que eu falo, se nós tivéssemos um podcast amplo, longo, falar sobre 3 horas, eu faria um podcast só sobre essa afirmação: os ricos são mais felizes. Poucas vezes eu encontrei um rico tão feliz quanto as pessoas mais pobres que eu encontrei na vida.
Por coincidência, as pessoas genuinamente felizes que eu encontrei na vida eram pessoas pobres, paupérrimas, felizes de verdade, a verdadeira felicidade que São Francisco falava. Em contrapartida, quando eu andava pela Faria Lima, nos projetos que eu fiz para as corretoras, poucas vezes eu encontrei alguém feliz. Poucas vezes mesmo. Eu encontrei pessoas promíscuas, drogadas, que tomam remédio, ou que que tinham uma vida normal, só que é isso, normal. A felicidade pro cara é ir pra Aspen. Falei, cara, tem coisa muito mais feliz do que ir pra Aspen. Não, e detalhe, esses são os típicos caras que ficam chateados porque eles não ficam nos hotéis que eles gostariam. Eles ficam no hotel e falando assim, cara, eu tô aqui, mas no ano que vem eu vou conseguir fechar aquele ali, entendeu? É um inferno. Eu lembro que... Eu falo que poucas vezes na vida eu enxerguei, assim, Deus falando comigo. Isso aconteceu esse ano agora, ou... Eu acho que esse ano agora. Nós sempre vamos passar as nossas férias no mesmo hotel com as crianças porque elas adoram lá. Um hotelzinho fazenda chamado Mazarop, eles adoram lá, eles comem no mesmo canto, amam os mesmos, chamam os animaizinhos pelos nomes e estão sempre lá. Inclusive, muita gente me pergunta, nossa, tanto dinheiro para ir para o Mazarop? Falo, leva todas as crianças para um hotel fechado em Paris pra você ver como vai ser legal. E... Mal sabem eles que eu comprei o Mazarop. Antes de falar isso nesse podcast. E no Mazarop tem um brinquedão que é uma rede que você sobe e as crianças ficam pulando, tipo numa cama elástica, né? E teve uma hora que a Tereza estava dormindo, que é a minha filhinha mais nova, agora tem o Samuel, né, mas ele não nasceu ainda, a Tereza estava dormindo, a Lavínia estava dormindo, estávamos só eu e o Mateu, e a Ana havia decidido que ficaria um pouquinho ela e a mãe dela pra conversar um pouco, porque tinha cuidado das crianças o dia inteiro. Ficamos eu e o Mateu brincando nessa cama elástica. Eu fiz uns 2 ou 3 stories, depois eu falei, chega de gravar, vou ficar só com ele. E ele tava brincando, correndo, brincando e pulando e não sei o quê, e fazendo as coisas que ele faz sempre. E aí me bateu aquela nostalgia, sabe aquele negócio de quando você fica mais meloso? E aí eu, olhando tudo aquilo, tava sozinho, só tinha eu e ele naquele parque. E aí eu falei assim, nossa, Mateu, você tá tão pertinho do seu pai, mas é que você é tão pequenininho. Um dia você vai crescer e aí você não vai mais fazer questão de ficar com seu pai, né? Você não vai fazer mais questão de brincar com ele, de estar nessa rede com ele. E eu esperava alguma resposta só pra eu ficar feliz, assim, do tipo, não, papai, sempre vou te amar. E aí aí ele me respondeu algo que eu não esperava. Eu falei, quando você crescer, você não vai mais fazer tanta questão do seu pai. E aí ele parou, virou pra mim e falou, mas tá tudo bem, porque eu sou pequeno agora. Puta, eu falei, Deus falou comigo. E agora? É agora que ele é pequeno, é agora que os meus filhos são pequenos, é agora que existe vida em abundância em casa. Então é engraçado porque quando eu ouço algumas afirmações que me fazem pensar, dificilmente eu consigo só deixar passar batido. E aí, quando você falou assim que os ricos são mais felizes, imediatamente eu guardei isso e falei, puta, eu não vou ser o cara chato que vai tentar ficar pensando sobre isso. Mas eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu encontrei pessoas genuinamente felizes. Elas eram sempre pobres. Não sempre, mas na maior parte das vezes. E vocês falando agora, pensa realmente nas pessoas não faz humildes sentido. que passaram na sua vida. Com certeza. Na minha vida, eu precisei ficar rica pra entender o que é felicidade. Mas com certeza não é uma regra. É muito maluco isso. E é isso. Eu vivia sempre esperando o próximo estágio. A criança quer ficar mais velha pra ser livre. Aí chega na adolescência, quer ir pra faculdade pra parar de usar o uniforme. Aí chega na faculdade, acho que nossa, agora finalmente eu vou ser feliz. Droga, sexo, rock and roll. Aí descobre. Aí o primeiro semestre, aí você descobre que tem umas matérias chatas, que na verdade não era aquilo tudo, que você achou que finalmente você ia escolher o que você ia fazer, né? Porque na escola é uma merda porque você não escolhe estudar biologia, mas na faculdade você vai escolher o que você vai fazer, né? Aí você chega na faculdade, você descobre que começa a pressão do estágio. Aí você entra no estágio, conseguiu o estágio, mas aí, puta, mas não vou ser efetivado, não vou. Aí você é efetivado, aí você fica pensando no próximo aumento de salário. Aí você tem um aumento de salário, você quer ser sócio da empresa. Aí você vira sócio da empresa, aí você quer ter a sua empresa. Aí você sai da empresa, abre sua empresa... faz um podcast. Não, aí você quer viver o momento em que a sua empresa não vai mais depender de você. E aí, quando você finalmente chegou a este momento, você se olha naquela casa enorme e fala,
Nossa, mas eu queria fazer alguma outra coisa agora, eu tô entediado. É muito maluco isso. E se você não acorda pra isso, por exemplo, eu admiro muito pessoas como você, como a Priscila. Você falou, cara, com 22 anos eu estava fazendo, com 15 anos eu comecei a trabalhar. A Priscila, a primeira vez que eu conheci a Priscila, eu falei, caramba, essa menina tem uma empresa enorme. Com 22 anos eu fumava maconha e jogava Counter-Strike. Era isso. Que se dane a vida. Com 22 não, mas com 18, 20 anos, era isso. Então assim, vocês descobriram muito cedo o que é serem responsáveis, trabalharem. Só que se você só aprende a ser responsável e trabalhar, você pode acabar multimilionário com depressão em Paris. Não vai mudar nada. Agora, quando você entende por que de fato você está fazendo as coisas e por quem, né? Aí você pode estar numa favela que você vai ter a real felicidade. E as pessoas vão olhar. Existe aquela história clássica, né? Que um homem rico visita a Madre Teresa, encontra ela limpando as chagas de um moribundo. Nossa, por dinheiro nenhum no mundo eu faria isso. E ela fala, eu também. Nem eu, né? Então, assim, é isso, né? O dinheiro é um bom penduricalho. É um bom resolvedor de problemas. Mas às vezes é só isso, papel. Bota agora na thumb. Às vezes é só papel. Dinheiro é só papel. Não, dinheiro é só papel pra várias coisas na vida. Minha família tem uma relação complicada com dinheiro justamente por não... Às vezes quando você não consegue fazer dinheiro de jeito nenhum e você persegue, você vai ter sempre aquele problema ali com o dinheiro. E eu vejo meus pais tendo muito problema com dinheiro e às vezes eles não conseguem entender. Tipo assim, não, cara, isso aqui pra mim é só papel, entendeu? Eu fazer alguma coisa que vai deixar sua vida 10 vezes melhor, tendo que gastar uma quantidade de X aqui que você nunca imaginou ganhar, é só papel, não serve pra nada isso aqui. Sabe o que é foda também? Isso agora que o Pedro falou é foda. Porque nós vemos pessoas com a vida completamente desestruturada, desorganizada, infelizes, todas fodidas, que falam dinheiro é só papel. Então, geralmente aqueles nossos parentes endividados, aquele cara que tem a casa toda desorganizada, que o carro tá em busca e apreensão, esse cara vira e fala, não, dinheiro é só papel, é bom viver a vida. Qual é a mensagem que a gente recebe? Nossa, as pessoas que falam isso são as pessoas irresponsáveis. Mas não, as pessoas mais despertas também descobriram que dinheiro é só papel. Eu lembro que eu tava no mastermind do Vinhas lá, no Craft, e aí ele falou, Ícaro, fala sobre alguma coisa. Você sempre tira um coelho da cartola aí. Eu falei, pessoal, a gente falou muito já sobre solidão intelectual, né? Falta de amigos pra conversar. Mas e a solidão financeira? Aí o pessoal não entendeu direito, eu falei assim, levanta a mão aqui quem enriqueceu nos últimos 10 anos. Todo mundo. O digital é muito perto, né? Mantenha a mão levantada quem foi aqui o único da família que enriqueceu. E agora me digam como é que é a relação que vocês têm com seus outros familiares com dinheiro. É foda você ser multimilionário e todos os seus outros parentes não, e as pessoas passarem por dificuldades e toda hora falarem, não, mas você podia me emprestar um pouco, você faz tanto, né, porra, resolvi a minha vida. Então nós temos as pessoas que são negligentes com dinheiro também, que falam, se eu tivesse teu dinheiro eu era feliz pra caramba, você não pode reclamar de nada, você não pode reclamar do preço da gasolina, você não pode reclamar da comida que você tá comendo, você não pode reclamar. Tem um outro lado também que é uma solidão fodida, cara. Assim, enriquecer. E aí, o inventário lá do Hulk, o cara tinha dado 60 imóveis pra família. Duvido que tenha um satisfeito. Tá todo mundo xingando ele ainda porque não deu um imóvel melhor. Então é foda também. O dinheiro te coloca numa espécie de estado de conflito com todos os seus familiares que não enriqueceram. E às vezes, assim, eu fui arrastado pra esse mundo por um irmão. Então ele me convidou pra trabalhar com a internet. Ele será o próximo convidado desse podcast. Ele me arrastou pra trabalhar na internet. E aí, a partir disso daí, que eu comecei a ter a minha vontade de empreender, etc. Só que eu arrastei meus outros irmãos pra trabalharem comigo também. Só que eu percebi ao longo do caminho que se eu desse muito de graça pra alguém, se eu chegasse pra pessoa e simplesmente falasse, não, tá aqui o meu curso, faz aqui, eu vou conseguir um cliente pra você. Cara, é uma merda, eu fiz isso com vários amigos e eu ferrei com eles, velho. Eu acabei com todas as chances que eles tinham de ter sucesso. E eu fiz isso assim com 6, 7 amigos. E de nenhum dos que eu dei de graça, que eu dei de bandeja, tudo na mão, eles prosperaram. E aí eu tive a sorte de ter os meus irmãos depois desses 7 experimentos. Você começa a se sentir um merda, né? Não, total. Tipo, cacete, o que eu tô fazendo? Eu tô sendo um otário, eu acho que todo mundo quer seguir o mesmo caminho que eu. Primeiro você se acha... Você se acha arrogante. Um cara que vai ajudar. Aí depois você se acha um puta do arrogante. Mas eu arrastei os meus irmãos, só que eu arrastei eles não
entregando de graça, entendeu? Não dando de bandeja, não emprestando dinheiro. Tipo, eu lembro até hoje, meu irmão falou assim, cara, eu tô precisando ganhar mais R$150 por mês. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, eu tô precisando preencher umas planilhas, velho. Então assim, vamos unir o útil ao agradável e vamos fazer esse negócio dar certo. É que teu irmão ainda foi gente boa, porque tem familiar que fala, nossa, que pão duro, você só me dá os R$150, não precisa me dar palestrinha, não. Tem muito cara que é assim. Então até seus irmãos foram bem conscientes, porque você falou que tentou quantas vezes? Quantos aceitaram e de fato fizeram? É muito difícil, cara. É muito difícil as pessoas enxergarem que não será só o dia. Eu lembro, quando minha mãe se divorciou do meu pai, eu contei essa história só uma vez. Talvez desse jeito que eu vou contar agora, nunca. Até o fim, de fato, né? Nem a Ana sabe dessa história. Tá aí a sua pergunta do começo do podcast. Então, antes da gente continuar, deixa eu chamar aqui o pessoal da BlitzPay, os comerciais, parceiros aqui do podcast, e onde eu hospedo os meus infoprodutos. E o Croco, CEO da BlitzPay, tem um presente para os convidados. Pode ser agora? Presente pra Então, nós? bora É Whey lá. Protein, Whey Protein. Para os Whey três Protein. Nós somos os convidados? Com certeza. Calma, Tem todo um ritual É uma aqui no bomba. lado B. Guarda essa história que eu fiquei curioso, velho. É. Segura aí. É boa essa história, cara. É boa. Esse é meu? Antecipação. Ah, não pode abrir, tá? Não. Tá. Bem devagar, bem devagar. Tá. Ó o copy. É um monte de trembolona. Não, vai ser, sei lá, Ah, não vou abrir não, que tá se mexendo. uma tartaruga, tá ligado? Tipo, Puta, o Matheus ia adorar. Vai ser um... Eu tinha tartaruga quando eu era mais novo. Pegava elas nas valetas, chama valeta também em São Paulo? É esgoto a céu aberto? É. Caraca, tinha tartaruga no esgoto. Tinha, mano, tem tartaruga no esgoto. E onde eu morava, cara, minha brincadeira quando eu era pequeno era pular a valeta. E aí tinha umas pequenininhas, tinha umas maior. E qual que era o problema? Quando você errava o pulo. Ah, é. Aí você caía dentro. E aí, podemos Tá. abrir? Tô Cuidado, curiosa. vai ter um remarketing presente. aí dentro. Tá. singelo, é simplesmente um carinho, um mimo para vocês, que faz a diferença no mercado. Pode abrir agora à 3, vontade. 2, Eu tô 1. ansioso. Eu olhei o seu primeiro, vai, que era um susto. Ah, o meu é top. Que massa! Quero ver no Aqui, Matheus. ó. Quero- Você tem os slogans também, cara? Carinha dos anúncios hidratado. Mas aí só foi. Ah. E ali é coffee. Ah, o meu tem também, ó. Pô, tá top. Você ganhou as meinhas também? O meu não tem a copy. Tem sim, amigo. Acho que tá aqui, ó. Ah, isso daqui. Ai, eu amei, que delicado. Quem escreveu isso daqui? Tá muito bom. Nossa, incrível. Super obrigada, gente. Eu Graças a amei. você, Acertaram muitíssimo. Realmente a toalha vai ser de muito Esse veio pra bom mim? uso. foi pra você. Olha. Um É. garrafão. Ah, não falei que os caras iam me mandar? Mentira. Top. Você tá louco, isso daqui custa de... Oh! Ah, mas... Amei. Ficou muito bom. Mostra pra essa daqui, ó. Porra. Quem que mandou esse? Olha a frase meu. que eu falo. Blitz-Pay, rapaz. Quem Pô, não sabe o seu muito valor, obrigado, não consegue muito impor seu obrigado. preço. E nós estávamos falando Você ia contar sobre uma a história. solidão financeira, né? E aí eu queria contar esse pedacinho de história. Que eu nunca contei ela integralmente, né? Quando a minha mãe e o meu pai, quando eles se divorciaram, nós saímos de Maceió, que é de onde eu nasci, nós fomos pra São Paulo viver. Nós passamos um pequeno período vivendo ali de favor na casa de um tio, depois nós fomos ver na casa da avó, até que minha mãe e minha avó brigaram, e a gente foi meio que despejado, arranjou um outro lugar, ficou lá, papapá. Quando eu cheguei na escola em São Paulo, eu era aquele garoto que perdeu todos os amigos, que perdeu a casa tentando se encontrar e chegou na escola com um sotaque nordestino e as crianças deram meio que uma caçoada e logo de cara eu voltei um ano. Existia uma diferença muito grande de ensino entre o que se ensinava no Nordeste e no Sudeste. São Paulo era ainda muito mais forte o ensino, eu era um garotinho meio burro mesmo. E eu voltei um ano, então além de tudo eu era um repetente. Eu era o filho da mãe solteira do Nordeste, repetente, que estudava com a irmã na mesma sala. E quando eu estava naquele ambiente, teve um garoto que colou em mim e se tornou meu primeiro amigo. E ele era um garoto mais alto, descontraído, que conhecia as pessoas, e ele meio que impediu que eu sofresse bullying naquela época, né? E ele acabou se tornando meu grande amigo. E nós tivemos amizade por muitos anos, até que, numa série de outros divórcios, a gente acabou mudando muito de cidade. Eu reencontrei esse garoto, agora já não mais um garoto, no WhatsApp.
E durante a nossa pré-adolescência, eu fiz tudo errado, eu usei todo tipo de droga, a gente bebia muito. E esse garoto também passou por todas as etapas junto comigo. E quando eu reencontrei, ele estava ainda na mesma vida. De droga, de falta de propósito, não trabalhava com nada, tava ali meio que encostado. E eu falei, cara, vem trabalhar comigo. O que você quer fazer da sua vida? O que você quer trabalhar? Eu posso te ajudar. E eu lembro que durante algumas vezes eu ofereci ajuda. Ele vem trabalhar no novo mercado. Não, você quer trabalhar em casa, quer trabalhar com edição de vídeo? Eu compro uma máquina pra você. Tudo que eu queria era, puta, cara, vamos sair daí. Eu saí daí. Né? Eu saí daí, cara. É difícil, ninguém acredita, mas eu saí daí. Dá pra você sair também. E eu passei alguns meses, entre idas e vindas, oferecendo esse tipo de ajuda. Até que uma vez ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, para de tentar me ajudar. Ou você manda mensagem pra gente trocar ideia, ou você não precisa mais mandar mensagem. E eu tinha todos os motivos pra encarar essa mensagem com raiva, né? Pô, cara, tô tentando te ajudar, tu não quer mesmo? Mas eu entendi. Eu falei, puta, ele só não quer. Ele só não quer. Tem pessoas que só não querem. Seja porque elas acham que não merecem, e isso é a parte mais difícil de todas. Tem gente que acha que não merece. Do mesmo jeito que a mulher que apanha do marido acha que merece às vezes. Ou que ela não merece algo melhor. Tem as pessoas que acham que não merecem. Então, além de tudo, ainda existem as pessoas que você quer ajudar e... A primeira parada é você saber que você merece. Eu joguei meu, qual que é o seu mindset? Eu falei, velho, meu mindset é não me conformar com menos do que eu mereço. Só que você tem que... Você tem que saber o que você merece. Você tem que saber o que você merece, total. E esse negócio da ajuda, eu tinha ouvido no story de alguém, eu tô tentando lembrar de quem foi. Que é tipo assim, se você... É uma boa ação você ajudar uma velhinha a atravessar a rua, mas se ela não te pedir ajuda, você tá arrastando uma velha pela faixa. Exatamente isso, entendeu? Você quer ajudar alguém, você tá arrastando uma velha pela faixa. Você é um cuzão. Como é que a sua família reagiu quando houve o efeito Betina? Sua família lato senso, não só sua mãe, seu pai, seu irmão. Sua familhona, exatamente, né? Exatamente. A minha... Eu só fiquei em paz por 2 motivos. A Empíricos me apoiou muito, né? Os fundadores da Empíricos estiveram ao meu lado do início ao fim. E o meu pai e minha mãe também, super, assim. Eu fiquei muito mais em paz quando meu pai me mandou uma mensagem repetindo uma frase que ele sempre falava pra mim, que era, você pode cometer o erro que você quiser, você só nunca pode trair sua alma. E aí, naquele momento, eu fiquei muito em paz, assim, porque, graças a Deus, cada vírgula da história do anúncio que viralizou estava correta, né? De fato, era o R$ 1.520, foram 100 ações de Banco do Brasil compradas a R$ 15,20 e o 1.042.000 tinha sido print do extrato naquele dia que eu escrevi o anúncio e gravei o anúncio. Então, eu fiquei muito em paz. Quem lidou muito, quem não gostou e foi um momento difícil, assim, foi a família do meu pai, né? A família do meu pai lá do Sul. O meu pior dia foi o sábado que eu acordei e um tio meu tinha mandado no grupo da família perguntando que palhaçada era essa, subiu a cabeça, não sei o quê, tá expondo a família. Aí, naquele momento, naquele sábado de manhã, eu fiquei bem mal. Mas aí logo meus pais me ligaram, eles estavam vindo do Sul pra São Paulo pra ficar comigo. Tudo aconteceu numa sexta-feira, né? E aí, essa mensagem do meu tio no grupo da família foi no sábado, então foi o pior dia de todos. Mas eu não tenho tanto contato com a família do meu pai. A família da minha mãe mora aqui em São Paulo e nós somos bem mais unidos, assim, né? E eles, do início ao fim, estiveram muito perto de mim. Isso mudou tudo. Acho que se eu não tivesse tido a Empíricos tão próxima e me abraçando, e meu pai e minha mãe também, aí sim ia ter sido... Talvez eu não estaria aqui hoje conversando. Eu gosto de olhar esse caso Betina. Eu falo gosto porque eu tô olhando de fora, né? Eu não passei. Porque o caso Betina revela o que há de pior na internet, né? Uhum. As pessoas farejam sangue e elas vão atrás. É. De repente você tá lá num trabalhinho meio bosta, num relacionamento meio bosta, com uma vida meio bosta, você vê uma menina com a cara de Beverly Hills falando que ganhou R$1 milhão e tá todo mundo zoando ela e de repente, deixa eu dar uma zoadinha também aqui no fake que eu tenho com e que ninguém vai saber. Beverly Hills é muito boa. Eu digo, às vezes eu falo pros meus alunos, quando eu falo de copy, sobre, eu falo isso sempre, né, dos personagens como Betina, Nigro.
eles são vítimas também do estereótipo da visão. Lembra do ex-presidente Lula falando elite branca dos olhos azuis? É isso, é quase que uma raiva nacional, né? E quando houve o caso Betina, você percebia claramente, é uma chance que você tem de descontar suas frustrações num perfil fake, dar uma xingadinha e ir embora, porque semana que vem eu vou xingar outra pessoa. Na época nem foi no perfil fake, né? Bastante gente, inclusive famosos, colocaram a opinião bem pública, me criticando. Eu tenho aquela frase que eu solto sempre no Instagram, né? Mulheres odeiam mulheres. E também tem Eu garanto que 90% desses haters são mulheres. Foi, também tem aquela outra frase de você não sangra, não pode Da sangrar Lara. no tanque de tubarões. Só que o problema é que a internet é um rio de piranhas. Não é nem isso, sabe? Porque tem um Elas vêm, atacam tudo e vão de embora, né? crueldade totalmente diferente, sabe? Diferente do mundo dos negócios, em que realmente um mar de tubarões. Mas não, é piranha. É aquela coisa assim, bem cruel, bem avassaladora. E que já tá comendo esperando o próximo chegar, sabe? Uhum. Mas hoje em dia eu não consigo nem falar que frase você usou? Pra Mulheres mim, pro odeiam. negro? Não. Vítimas do próprio Vítima, estereótipo, né? Eu não né? consigo me olhar como vítima. Vítima tenha mais sido- ilustrativo, né? Talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o que mais me deu voz pra cumprir ainda mais com o meu propósito. Tem que usar a vítima de maneira ilustrativa, porque vítima mesmo é o cara que nasceu negão, aleijado lá em Belfort Roxo. Esse cara se fudeu. Então assim, aí ele vai ter que brigar com coisa pra caralho. Mas quando eu falo vítima caramba, quantas vezes você deve ter ouvido as pessoas com uma risadinha quando você falou que começou a trabalhar cedo? Porque as pessoas passaram... Eu virei sócia da Empíricos porque ou eu tava dando pra alguém, dando provavelmente. pro chefe, ou porque meu pai é amigo do chefe. Por quê? Porque e me você colocou lá dentro. Você passa 60 anos vendo novela da Globo, onde o rico, ele não construiu o patrimônio dele trabalhando, ele construiu destruindo a comunidade pra construir um shopping. E aí ele vai matando todo mundo com rolo compressor, e ele tá sempre roubando, quase sendo preso, no final ele morre com helicóptero, e todo mundo que é pobre fica casando feliz com musiquinha, assim. E você passa 60 anos despejando isso na cabeça das pessoas. Aí quando eles veem pessoas brancas, louras e que foram bem-sucedidas, elas foram ou porque são criminosas, ou porque herdaram tudo, ou porque elas nasceram assim e o mundo deu tudo pra elas. É foda também. E sabe o que é mais louco? Mais louco, assim, mas ao mesmo tempo, graças a Deus. Eu era copywriter lá na Empíricos, né? Então, o meu resultado era muito preto no branco. Era assim, vendeu 372 unidades, o copy da Betina. Não era, a Betina é boa, não era nada subjetivo, né? Era muito preto no branco o meu resultado. Então, o fato de eu entrei na Empíricos em março de 2018, em junho, e aí tinham as promoções semestrais, né? Cortava pro bônus e tinha o corte para você subir de nível ou não. Aí, em junho, eu entrei como assistente de copywriter, em julho eu virei copywriter 1, aí em dezembro eu pulei para copywriter 3, nem passei pelo 2, aí virei master ao mesmo tempo que veio o convite de sociedade, né? Nossa, a Empíricos era muito organizada, né? Até hoje tem esses Muito. títulos, assim. E aí, graças a Deus, era preto no branco o resultado. Porque mesmo sendo assim, mesmo podendo provar os números, né, que eu tava trazendo, ainda tinha gente lá dentro que falava que eu era privilegiada, que eu recebia as melhores ideias de copy. Então, por isso que meus copies vendiam bem, porque caiu no meu colo a melhor ideia. Então, imagina ainda se não fosse, né? Se eu não fosse uma vendedora, se não tivesse como quantificar de fato o que eu tava fazendo lá dentro. E aí quando você decidiu sair da Empíricos? Foi o grande sonho e de repente agora, beleza, acabou esse ciclo, vou pro próximo. Então, é muito do que a gente tava conversando sobre propósito. O que aconteceu? Eu comecei a investir... Estamos quase que no fim do nosso tempo, né? Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Eu quero Não, mas parte vou tentar cortar e contar a história rapidinho. Basicamente, eu comecei a investir numa época muito boa no mercado, que foi 2015. E aí eu ganhei dinheiro com investimentos muito rápido. E aí eu achei que a solução da vida do brasileiro era investir. Tipo, não importa se você tem 100, 1.000 ou 30 reais. Você consegue dobrar o seu dinheiro muito rápido, porque eu comprei ação que dobrou em um mês. E aí, pra mim, a solução da vida era investir.
E aí eu fui pra Empíricos com esse propósito de levar a educação financeira e tal. E aí o mercado começa a andar de lado, porque passou o bull market, ou até então, de 2 anos pra cá, o mercado começa a cair. Eu passei a perceber que, na verdade, o que estava me enriquecendo e que era o plano de longo prazo era o trabalho, de fato. O que enriquece é o trabalho. Não era o investimento. E aí eu me vi gravando vídeo falando sobre a diferença do pré-fixado 2029 pro que é a curva de juros. Você precisa saber disso para ficar rico? Não, mano, não precisa. Faz um curso de Photoshop e começa a entregar banner por R$40, faz 10 banners por dia. Você sentiu que o que você tava divulgando lá não era verdade em algum momento? Não que não era verdade, mas eu tava sentindo que não era mais o que realmente tava me dando grana e não era o que eu achava que ia fazer diferença na vida da pessoa. Então, de uma certa maneira, não... Sei lá, às vezes eu trabalhei lá com eles de tráfego. E eu divulguei algumas coisas que eu falei assim, cara, eu não acredito 100% nisso aqui. Foi por isso que eu parei de trabalhar lá. Foi tipo assim, eu gostava muito do ambiente, eu gostava muito das pessoas, ainda gosto das pessoas. Tenho grandes amigos que eu fiz lá, que trabalham lá ainda. Só que eu fiquei assim, cara, eu não acredito 100% nisso daqui. Foi uma das coisas assim que... E foi na época que eu tinha mais trabalho na minha vida. Tipo assim, uma tonelada de clientes. E aí foi a época que eu fiz o corte. Eu falei, cara, vou seguir trabalhando com quem? Aí segui trabalhando com 3... Com 3 empresas e também que me davam... A carga de trabalho lá é um absurdo. Tipo assim, o volume de lançamentos. Eu nunca fiz tanto lançamento na minha vida quando eu trabalhava lá. Então assim, em termos de experiência de gestor de tráfego... Mas você era consultor lá. Eu operacionalizava, né? Eu fazia. Foi em 2018, na época que você trabalhou lá. Tá. Bem nessa mesma época. Você tinha 13 anos de idade. Não, eu operacionalizava. Você saiu quando? Que mês? Putz, eu não lembro o mês que eu saí. Não, saí no final de 2018. Ah, tá. Eu nem sabia. Eu trabalhei uns 6 meses lá. Foi a empresa, assim, que em valor... Hoje não, mas foi a segunda empresa em valor que mais me pagou até hoje, foram eles. Assim, o contrato era excelente, só que era aquilo. Eu comecei a ficar que eu só trabalhava. E eu ia lá uma vez na semana. E aí eu comecei a me sentir meio Faria Limer, assim, tipo... Pra andar 2 quilômetros de carro ali na Faria Lima, eu gastava 1 hora. Fora que os caras agora ficam roubando teu celular, né? E eu ficava... Roubaram o meu, na frente do Figueira Rubaiá. Estão roubando demais em São Paulo. Eu tô até assim, eu tô vindo pra São Paulo com o celular baixo, assim, né? Tava indo almoçar na frente do Figueira, o cara me tira o celular andando de bike, bem de boa. Mas foi meio isso, assim, eu queria falar mais sobre o que realmente estava mudando minha vida e sobre... pôr a mão na massa e aumentar a sua renda, né? Acho que... Que é isso que te deixa rico de verdade. Exato. Foi por isso que eu saí da Empíricos e quis focar mais no marketing digital. E é por isso que estamos aqui hoje. Você precisa acreditar 100% no que você tá vendendo pra fazer o trabalho? Isso é uma pergunta? Porque você falou que saiu, eu fiz pra Priscila e pra você. E aí, só pra não deixar em aberto... Aí, só pra não deixar em aberto sobre a Empíricos... Tinha coisas que eu não acreditava, tipo day trade. Eu nunca topei escrever um copy sobre day trade. Agora tem muita coisa lá dentro que eu acredito pra caramba. E ainda sou puta fã da empresa, assim. Total. Tenho toda a gratidão do mundo pela Empíricos. Cara, eu não sei te dizer isso em 2000X que eu tava passando necessidade. Hoje com certeza. Hoje, sim. Mas assim, e antes? Velho, sem dúvida. Com certeza não. Antes, com certeza não. Antes, assim, eu nunca até você ter experiência do que é divulgar algo que você não acredita, eu acho que sim. Aí no dia que a gente fez um job junto, e a gente fez um job junto de uma pessoa que ninguém conhece. Não foi o Novo Mercado. A gente não vai citar nomes. Não. E aí a gente fez o job junto e a gente não gostou porque, cara, a gente falou, a gente acredita nisso aqui. A gente olhou e falou assim, a gente acredita nisso aqui? Não. A gente precisava desse dinheiro pra mudar alguma coisa na nossa vida? Não. Tipo assim, a gente tá em necessidade absurda e também não. Entendeu? Não era algo extremamente errado, entendeu? Extremamente errado eu nunca faria, que vai ferrar com a vida de um monte de gente. Não, por exemplo, eu não faria. Mas é algo site assim, de apostas esportivas, que sabe não é que a maioria perde, mas tem um cara que vai ganhar. Algo que não é 100% verdade, entendeu? Que metade das pessoas que comprarem aquilo vão se ferrar e a outra metade pode até ganhar alguma coisa. Ainda assim, hoje eu acho injustificável, entendeu? Então hoje a gente escolhe muito
bem baseado nisso. Assim, pô, um produto que, cara, se eu estiver divulgando, eu acredito naquilo ali. E até mesmo na minha própria divulgação, entendeu? Porque querendo ou não, eu prometo para as pessoas uma profissão. Eu prometo para as pessoas que você pode ganhar dinheiro como gestor de tráfego, que você pode ser um gestor de tráfego, que isso pode ser a sua renda extra. E aí eu já me peguei em situações de me olhar e falar assim, tá, mas eu acredito nisso. E tipo assim, aquela autoanálise. Eu sou legítimo. E isso é bom, entendeu? De duvidar assim, mas eu consigo mesmo fazer isso? E aí você vai lá e faz 1, 2, 3, 100, 38 mil vezes. E aí você pega e fala, cara, eu consigo fazer isso. Então tá tudo bem, eu posso divulgar isso daqui. Síndrome do impostor. Vocês passaram em algum momento? Que isso, velho? Vou fazer o evento agora, todo dia eu passo por uma montanha-russa. Eu vou conseguir fazer essa parada, eu vou destruir. Eu vou cancelar essa parada, velho. Não, mas o evento pra quanto? É milhares de pessoas, não é? 4 mil. 4 mil, velho. E eles nem me convidaram pro evento. Ainda. A gente tava esperando aqui. Por que no Rio? Aí é um outro podcast. Outro podcast. Nossa, vai ter que não super concordo, não ter tem a nenhum versão argumento 2. agora que me conscientize disso. Vai ter que super ter a versão 2. Vai. A gente foi total pra outro lado. Nossa, Conversa, esse roteiro aqui, posso rasgar? Eu já Posso rasgar? amassei, Posso rasgar? A Betina vai ter que lançar rasgar? o Isso aqui tá podcast lá do anotado? C. Lá do Eu não C. sei qual vai Nossa. ser o trocadilho. Não, mas eu amei muito porque foi o primeiro... Eu queria muito rasgar isso. O primeiro... Foi o primeiro já é clipe, podcast... Isso aqui é o verdadeiro lado B, amor. Foi o primeiro podcast que foi, de Priscila vai brigar fato, o lado comigo. B, né? Falamos sobre dinheiro, sobre felicidade, o lado B do marketing digital. Então, vou chamá-los para falar mais sobre técnica, mas eu amei muito vocês estarem aqui. Não Tenho falamos certeza nada que... sobre técnica. Nada. Mesmo assim, eu acho que as pessoas que ouviram vão sair melhores Nossa, do que elas se a vão gente gostar. tivesse Não, ficado foi um papo mais discutindo legal, outras vão coisas. Não dá pra juntar eu e o Pedro no mesmo. A Priscila não falou quase nada. Ela já falou. A Priscila entrou aqui e falou assim: o seu erro foi colocar o Pedro e o Ícaro na mesma. Não, mas eu amei muito. Espero que o pessoal aí de casa tenha gostado também. Comentem aqui embaixo. Gente, as redes sociais. Eu pedi só do Ícaro e não pedi de vocês, né? Ah, mas é que a gente tem o tráfego forte. A gente tem o tráfego pago. A gente acha vocês, moçada. A gente acha vocês. E vocês não me acham. Vai aparecer uma. O Ícaro é o cara do orgânico, né? Fazer o quê? Ele Eles tem que escondem, divulgar. Vai, falar de vocês Digam aí. também. É Priscila _ Zilo com 2 L's. E o meu é @Pedro Sobral. Aí. Queridos, muito obrigada. Me senti honrada, já falei desde o início. Admiro muito o trabalho de vocês. Pra mim é até meio surreal estar aqui sentada com vocês. Obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado e peçam para os 3 voltarem aqui para responder perguntas sobre lançamento, Perguntas sobre sérias. marketing Perguntas digital, sérias. perguntas sérias. Porque A o que a gente gente falou aqui amordaça não o teve Pedro nada e o de Ícaro. sério, né? A gente se vê na próxima. Beijos. Valeu. Obrigada.